tudo aquilo que você diz pode ser utilizado contra você mesmo. Mesmo que você tenha dito há muito tempo atrás e que provavelmente você não se lembra, mas alguma pessoa lembra e ela pode utilizar isso contra você mesmo. Não é à toa que palavras elas podem causar guerras, porque palavras elas têm poder, porque nós damos poder a elas, porque a palavra em si ela é vazia. E muitas das vezes nós não prestamos atenção naquilo que nós estamos falando, porque falar é algo natural do ser humano, é algo que é algo que a maioria gosta muito de fazer e não toma cuidado com aquilo que está sendo dito. E o silêncio é uma ótima ferramenta para evitar com que as suas palavras sejam voltadas contra você mesmo, além de outras coisas que nós iremos falar aqui nesse vídeo. Olá a todos, eu me chamo Confuciore e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você gostar desse tema e de outros temas semelhantes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e dar o joinha nesse vídeo aqui. No silêncio, a nossa visão começa a se expandir de uma maneira que, quando nós falamos, nós não sentimos exatamente esse tipo de expansão mental que o silêncio pode nos proporcionar, porque é através dele que nós começamos a visualizar aquilo que está em nosso redor e assim então refletir sobre as coisas que acontecem em nossa volta e também a nós mesmos, porque nosso foco não está nas nossas palavras que serão ditas ou que estarão sendo faladas, mas em todo o nosso mundo ao redor e o nosso mundo interno que está dentro de nós. Assim nós podemos prestar atenção naquilo que está sendo falado pela outra pessoa, nas coisas que estão acontecendo à sua volta, as coisas que estão acontecendo no mundo, porque através do silêncio é que ocorre o processo de reflexão e de análise, pois o nosso cérebro ele começa a redirecionar a nossa energia voltada ao mundo ao redor e a nós mesmos, fazendo assim reflexões e análises e de certa forma até ouvindo pessoas ou sons que estão à nossa volta. Pois além do mais, não é possível aprender algo novo apenas falando. Você também tem que ouvir, você tem que treinar a sua audição. Quando nós ficamos em silêncio, nós começamos a prestar atenção no que o outro está dizendo. Então, nós iremos compreender aquilo que está sendo dito, porque nossa atenção não está sendo voltada apenas para o que você está sentindo ou falando, mas para o que a pessoa certamente está falando e você vai ouvir essa pessoa claramente, pois não se dá para falar e ouvir ao mesmo tempo, certo? Portanto, é sempre uma boa ideia falar menos e ouvir mais, pois as coisas que você fala, como eu falei no início do vídeo, podem ser usadas contra você. Falar menos do que o necessário é a quarta lei do livro de Robert Greene, As 48 Leis de Poder. Falar menos faz com que você se torne uma pessoa mais misteriosa, onde as pessoas, quando você for falar, elas vão prestar atenção naquilo que estará sendo dito, e você fará com que as pessoas falem com você. Você incentivará as pessoas a falarem com você. E em troca disso, elas começarão a gostar de você, pois você está dando a oportunidade delas de falar. E como eu tinha falado aqui, acredito eu, que nós seres humanos, nós gostamos de falar. Nós gostamos de nos expressar para as outras pessoas. Alguns sim, alguns mais e outros menos. Mas, de certa forma, nós temos a tendência de falar para pessoas que nós gostamos. Além disso, você praticar o silêncio permite que você formule pensamentos da melhor forma possível, de expressar as suas ideias, os seus sentimentos da melhor maneira possível.
Claro, ficar em silêncio não significa não falar exatamente, mas de falar nos momentos certos. Algumas dicas que você pode incluir quando você for começar a se comunicar com as pessoas. Por exemplo, falar apenas o que você sabe ser verdade. Evitar também falar sobre si mesmo. Não dar muitas informações sobre si, dar apenas algumas pinceladas de informações para que também a pessoa não possa desconfiar de algo sobre você, já que você está se evitando. Isso pode estranhar, pode gerar desconforto para as pessoas. E também não falar sobre as outras pessoas pelas costas, não chegar para alguém e falar sobre o outro pelas costas, falar mal sobre o outro. Isso é deslealdade. Deslealdade não é uma virtude benéfica. Não devemos ser desleais às pessoas que estão em nossa volta. Devemos ser leais sempre. Um exemplo de personagem que pratica muito bem o silêncio é o Pain Itachi em Naruto Shippuden, pois nós mal vemos o Pain falar muito. Ele geralmente fala bem pouco e ele expressa bastante, ele intimida bastante com suas palavras. Por quê? Porque ele fala menos daquilo que ele precisa ser dito. Ele fala menos do que o necessário, assim como o Itachi também. Por isso que eles são muito temidos, pois além dos seus grandes feitos que eles possuem, eles também têm a habilidade de analisar o mundo em sua volta e o mundo que está dentro de si. E isso gera uma certa curiosidade das pessoas e faz com que as pessoas sentem temor a pessoas desse tipo. Pois uma pessoa que fala demais, ela se torna basicamente uma pessoa comum, uma pessoa que gosta de expressar suas ideias. Como, por exemplo, se você está numa rodinha de amigos e você tem aquele cara que fala demais, você já sabe, aquele cara ali, ele sempre tem alguma coisa para falar, então eles são mais, é como se fosse mais um cara comum. Você sabe o que vai acontecer ao longo do tempo. Já o cara que permanece muito tempo calado e que mal fala, quando ele começa a falar, as pessoas que estão à volta dele começam a prestar atenção no que está sendo dito, pois ele mostra influência e curiosidade das pessoas. Pô, aquele cara, ele mal fala quando estou com ele ou nos ambientes que ele tá, ele mal fala. Aqui ele tá querendo expressar algo, vamos prestar atenção para que vamos ver o que o que ele irá falar para nós. Percebe que o silêncio não significa exatamente fazer silêncio ao extremo, porque fazer silêncio ao extremo você se torna esquecido. E se tornar esquecido não é algo interessante. Pois, como eu tinha falado, o silêncio ele traz mais respeito para você e traz também a curiosidade das pessoas. A atenção das pessoas começa a ser voltada para você. E, claro, quando você não sabe o que dizer ou não tem nada a declarar, apenas fique em silêncio, que será a melhor coisa que você irá fazer, do que tentar inventar alguma resposta para algo que você não conhece ou você não sabe.